Olá, caros leitores, meu nome é Aratusa e este canal é um espaço para conversas literárias. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa sessão Contos e Pontos, com o conto O Gato Preto, The Black Cat, de Edgar Allan Poe. Então, enquanto você vai se organizando aí, aproveita e deixa a sua curtida, faz a sua inscrição se ainda não está conosco aqui, clica no sininho das notificações para não nos perder de vista e compartilha se você acha pertinente as informações, se você conhece alguém que vai precisar do conhecimento compartilhado aqui. Então passa para frente esse vídeo, enquanto roda aí a nossa charmosa vinheta, eu te espero. Então voltamos, caros leitores. Se você já leu The Black Cat, O Gato Preto, e você pensou, meu Deus, que conto horroroso, que macabro, não quero mais ler isso, horrível. É compreensível, porque o conto é bem pesado mesmo. Mas eu vou te convidar para irmos além do que está nas linhas escritas ali na narrativa. Dando aqui sequência à presença de Poe aqui no canal, já fiz um vídeo, The Raven, o Corvo, onde eu falo um pouco ali da biografia dele. Como se sabe, ele perdeu a sua mãe biológica, perdeu a sua mãe adotiva, perdeu a sua esposa, uma sequência de perdas importantes na sua vida. Talvez isso tenha tornado o Poe um homem muitíssimo amargo, e isso se reflete muito na sua obra. Uma frase aí famosa de Poe é que não há nada mais poético do que a morte de uma bela mulher. É algo assim. Então, no conto, tem realmente a morte de uma mulher. Não vou exatamente falar aqui como é que finaliza essa história. Para você que não leu ainda, que fique curioso, talvez, para dar uma lida. E você que já sabe, então você faz a conexão do conto com essa frase de Poe. E mais alguma coisa da biografia de Poe, eu falo lá no outro vídeo, você pode dar uma passada lá para ver um pouco mais da sua história. Vamos agora traçar os pontos desse conto. O que temos de personagens aqui é um narrador, que ele se chama de eu. É o marido. Esse marido anônimo, ele pode ser qualquer marido. E essa esposa pode ser qualquer esposa, porque a violência doméstica, ela não escolhe endereço. Não é verdade? Então eis aí o grande lance desse anonimato. Era um marido e uma esposa. Pode ser qualquer família, qualquer marido, qualquer esposa. Alvo de violência doméstica. E tem a esposa, tem os bichinhos de estimação, que é uma preferência do narrador. Desde criança ele gosta muito desse contato com os bichos de estimação, é muito dócil com eles, trata esses animaizinhos muito bem. E na vida adulta, já casado, eles mantêm esse hábito do contato com os animais, desse afago. Toda a ambientação da história, todo o espaço é na casa, na rotina da casa, no dia a dia de uma vida comum. Outros elementos do espaço da narrativa é o porão, a adega, a parede, tudo isso é espaço no conto. Não tem um tempo ali marcado, não há nomes para os personagens. Interessante que o único que tem nome é o Gato Preto, que é o Pluto na versão em inglês e o Plutão na versão em português. Ele é o único que aparece com nome, talvez ali marcando uma presença mais forte, uma simbologia para representar, para nomear a maldade humana. Esse talvez seja um ponto de vista interessante. Então o narrador, em primeira pessoa, ele está inserido na história e ele vai contando desde a sua infância sobre o seu contato com os bichos e a vida adulta e o casamento. Isso se mantém.
e vai falando desse dia a dia comum. E o que começa a mudar no personagem? A inserção de bebida alcoólica. Isso também nos leva à vida de Paul. Há muitos relatos, verdadeiros ou não, de que ele era um alcoólatra. O fato é que ele foi encontrado ali meio inconsciente, alcoolizado, machucado, e foi levado ao hospital e dias depois veio a falecer. Morreu muito cedo, 40 anos, e esse contato com a bebida, isso parece sim que existiu na vida de Paul. Retratado aí no conto também. Você vai percebendo no fluir da narrativa esse elemento, né? O álcool, a bebida. Você vai percebendo ali paulatinamente essa progressão do narrador com a bebida, com a ingestão do álcool. Isso progressivamente vai acontecendo e, concomitante a isso, o comportamento do narrador começa a mudar. Ele fica mais agressivo, ele fica mais intolerante e começa a descontar no Plutão, no gato preto. E o gato preto tem uma amizade com ele, tem um carinho, uma consideração enorme por ele, mas é justamente esse o primeiro que ele vai atingir, com a sua ira, com a sua intolerância, com a sua fúria, com essa alteração comportamental. Então aí acontece a primeira atrocidade, se efetiva, a primeira violência do narrador contra o seu gato. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês, ó, eu tô aqui com The Black Cat, do domínio público, tá? Essa obra já tá no domínio público aqui no original, e eu vou ler aqui um trechinho para vocês dessa passagem em que ele agride o gato de uma forma muito violenta, muito cruel. I took from my waist pocket a penknife, opened it, grasped the poor beast by the throat and deliberately cut one of its eyes. From the socket I blush, I burn, I shudder, while I pen the damnable atrocity. Sim? E para esquecer essa atrocidade, ele vai beber. Tá aqui, ó. I again plunged into excess and soon drowned in wine all memory of the deed. Era um homem que era muito afetado pelo álcool, pelo excesso do álcool. Tem aí a psicologia da culpa. Quanto mais ele fazia essas coisas, ele agredia a esposa verbalmente, ele agredia os bichinhos. Era uma luta que se travava também com esse sentimento de culpa que aflorava dentro dele. E o nível de violência, o nível de perturbação mental foi se elevando até que sobrou para a esposa. Não vou nem contar como é que foi, porque é horrível mesmo. É macabro. É uma coisa assim, você fica chocado. Então a temática por trás dessa história tão macabra é o alcoolismo, a violência doméstica praticada aí contra a esposa, os maus tratos contra os animais, o homicídio, as anomalias da natureza humana, a psicologia da culpa. Nós podemos costurar toda essa temática e trazer alguns posicionamentos para se contrapor a esses elementos. Então a gente pega aquilo que é macabro, pesado, escuro, joga luz e tenta buscar, captar, tenta garimpar valores que se contraponham a essa destruição humana, a essa destruição familiar, a essa quebra de harmonia da relação, no casamento, da relação com os animais, da harmonia do lar. A gente faz todo um levantamento de outras alternativas, de outros valores, virtudes que possam sucumbir essa escuridão, essas trevas. Talvez você possa trabalhar dessa maneira, se você gosta de uma literatura que celebre mais a vida, que dê relevo
as virtudes humanas, uma literatura que traga, sim, que tenha um teor conflituoso, mas que culmine num desfecho mais benéfico para a manutenção da vida, de pensamentos que apontem para algum sentido maior, né, para a vida humana. Então, caros leitores, é isso. Edgar Allan Poe, mais uma vez, marcando, chocando as gerações com os seus contos, com a sua obra. Você pensa em Arthur Conan Doyle e o seu famosíssimo Sherlock Holmes. Você pensa em Agatha Christie, as suas histórias investigativas e policiais. Mas antes desses dois, nós temos Edgar Allan Poe com as suas histórias também de investigação, histórias policiais. Então, ele foi o precursor, ele é um expoente dentro da literatura universal, mas de fato era um homem sem muita esperança, que teve uma vida difícil e trazia dentro de si alguma pendência, alguma perturbação pelas perdas também, pelas dificuldades todas, né? Pode ser isso. E tudo isso vai sendo jorrado, vai sendo respingado, isso tudo pulveriza a sua obra como um todo. E é isso, caros leitores, eu finalizo aqui esse conto impactante, The Black Cat, aqui no domínio público, na sua versão original, na língua inglesa. Você possivelmente vai encontrá-lo na língua portuguesa, O Gato Preto. E obrigada pela sua companhia, por essa conversa tão rica aqui no canal. Eu te espero para os próximos vídeos, é claro, porque nesse canal você sabe, cada poema, cada romance, cada conto é uma história. Tchau, tchau.